Antologia Poética, Uma Ameaça à Normalidade, Cauã Sabino, edição única, 2023. Prefácio, Poieses. Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Mário Quintana era mesmo um poeta à frente de seu tempo. Realmente, quem pratica a arte não deixa de estar vivo, seja nas memórias ou em suas obras deixadas. A obra que o indivíduo deixa é aquilo que fazia com capricho e que tocou e incomodou a alma de alguém. Pode ser boa ou ruim. A arte é uma ótima maneira de se perpetuar mesmo após cessar a vida. Este livro é uma antologia poética que reúne, em versos e estrofes, diversos momentos e sentimentos de uma vida afetada por vários grupos sociais dentro da coletividade do meio social. Este livro é um registro inédito que reúne os anos de 2019 a 2023. É uma contemplação e homenagem ao que foi vivido e reunido nos poemas selecionados. Este livro é um meio de se perpetuar e incomodar a alma de alguém. Nos poemas, doses de filosofia com exagerado sentimentalismo discutem razão e emoção na prática cotidiana. No ônibus, na praça, no banheiro e nos intervalos de uma vida para outra foram escritos os registros aqui presentes. O autor utilizou da escrita para manifestar sua efervescência poética e reclamar, principalmente do sistema da política carcomida brasileira e do filme de terror que projetam em seus olhos, realidades paralelas e obsolência programada, pautada no crescimento capitalista que favorece o proprietário e escraviza o proletariado. Este livro convida o leitor a refletir a partir de relatos advindos da construção da subjetividade do autor. Apresentação do autor. Este livro é, para mim, uma síntese do que eu já fui, mas atualmente não consigo e nem quero nomear nem categorizar nada do que foi passado. O que foi passado a mim pertence e a mais ninguém. Não interessa o que fariam eles em meu lugar. O que estraga a boa convivência coletiva é o grupo atrapalhar no convívio e desenvolvimento pessoal de cada um. Isso não é uma ideia deturpada de individualidade. Os poemas me foram sempre úteis desde 2017, para expressar meu descontentamento, heresia para alguns. Com o passar dos anos, escrevendo versos, percebi que nem sempre a metáfora é válida, sendo que meu intuito é me expressar, e dessa maneira, aqueles poemas não valeriam a mais ninguém senão a mim. Porém, ainda mantenho presente nas peculiaridades de cada poema. Um grande desafio sempre foi me situar no contexto literário e social, mas para ambos aprendi que o melhor mesmo é não ser categórico se o assunto envolve emoção. Em tudo sempre houve percalços e limitações. Isso é inegável. O que se pode levar disso é variável de acordo com seus ideais e propósitos. Eu, que já passei muitos anos na esfera da educação pública como discente, não deixo de acreditar na escola pública. Através apenas da educação, podemos verdadeiramente conhecer o significado de democracia, por meio da política que vem, genuinamente, melhorar a vida da sociedade. Podemos reconstruir um Brasil que vai além da televisão por meio da participação social, coletiva
e conquistar uma mais elevada qualidade de vida, tanto na saúde como na educação. Assim, neste livro, sigo esses ideais. Não é nada imutável, mas é o que conduz moderadamente meus poemas. E esses são objetos de inúmeras interpretações. Assim, encerro mais um ciclo de minha vida e deixo eternas saudações ao mundo sensível e ao inteligível. Morte. Morte. Há tantas coisas incertas, mas tu não. Tu és certeira e inevitável, invisível e sem atalho viável. Sua escuridão, seu medo, você todos os dias olhando-me de penumbra, e eu fugindo, esbanjando, fazendo-me filho do sol, mas no fundo, o medo do que eu não vejo. Cobre-me o medo de não ter vivido direito. Você, morte, enrustida na TV, matando para todos ver. Deixar-me-ei vagar pelas vielas, deixo-me ir, minha segunda vida tem de ser vivida. Eu também vou reclamar. 24 de janeiro de 2020. Se para ser reconhecido todo mundo tem que reclamar, eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar nessa roubada. Porém, me bate à porta um burocrata de paletó e gravata explicando-me que o governo lhe mandou para me vigiar e que para me colocar na cadeia não tem problema algum, pois no xadrez sempre cabe mais um. Eu, um tanto amedrontado, peguei minha mala e fugi para Brasília. Chegando lá, chamei o presidente. Aí ele se virou com aquele tridente e eu xinguei ele e seu governo. De 4 anos foi minha pena, por calúnia, e se depender do presidente do Brasil, na minha cabeça só vai parar o cano de um fuzil. Lua. A lua, por uma brecha ao céu eu vejo, eternidade é o que lhe desejo. O seu brilho arqueado, com esperança será levantado. A lua por uma brecha eu vejo, vejo a lua pela brecha. Lua que às vezes não olha para mim a lua não olha. Acendendo sua luz nas ruas escuras, ela ilumina a passarela. Quem é que não gosta dela, mesmo quando nos deixa de lado? A lua por uma brecha eu vejo, a lua pela terra me vê. A terra olha para a luz, só a do sol quer enxergar. Lua, em 4 você se divide, a senhora que tanto é confundida, que jamais será vencida. 4 estações do ano, 4 dias o carnaval, 4 pé tem o animal, jamais será vencida por um simples vendaval. Poeta antissocial. Não gosto de carnaval, fico em casa, escrevo um simples madrigal, versos que me encantam, protesto, disto eu estou fora. Cansei de lutar, vivo agora. Palavras nas entrelinhas, palavras jamais vistas, palavras que são minhas, palavras que me encantam. Escrevo um simples madrigal em um dia de carnaval. Não sou um animal, mas, como eles, faço igual. Tupinambá. Era o líder dos Tupinambás, no desejo de vingança. Eu também estava lá. Fui contra a vossa escravização. Homem branco de má fé, levou-nos para trabalhar na lavoura de café. Cheguei a conhecer vosso tupino moderno, o tal Nhengatu. Há mais de 40 anos, fui covardemente executado no Vale do Rio Negro. Proclamação da República. João Goulart anuncia, golpe à vista, mais revoltas na lista, movimento pacifista, político elitista, assalto no Bela Vista, mais trabalho para um analista, cópia getulista, comunista, fascista, monoteísta. República anuncia,
voltamos à ativa. É federativa, relativa, semi-administrativa, sem expectativa, sem iniciativa. Bondade sem justificativa. É sociedade alternativa, é patativa. O país anuncia revolução tecnológica, inovação tecnológica, produto sem lógica, catástrofe psicológica, vida ecológica, lenda mitológica, maior árvore genealógica, programação meteorológica, acontecimentos esquecidos e revolucionados, profissionais profanados. Filosofia. Olho para o céu, encontro-me filosofando. Há quem diga que sou réu, por correr do fogaréu. Se filo sou da Sofia, por que não me traz alegria? Filosofia, só me trazes a certeza da dúvida. Você complica o fútil e só explica o inútil. Ó filosofia, seguir-te-ei e conto com tua beatitude, para fazer e não para dizer, fiz o que pude. Drummond de Andrade. Carlos Drummond, Poemas do Coração. José, agora não, você é a pedra no meu caminho. Naquela hora fria, viu o anjo batalhador, na agonia, para falar, nada o prendia. Sem cavalo preto, que fuja a galope, me trouxe no envelope o atestado de óbito. Esse foi o que viveu meia hora. Fazendeiro do ar, vive hoje pregando seus versos para quem os valoriza. Política do procrastinado. Senhor presidente levanta da cama, só de pijama. Sua empregada ele chama, e o povo ainda o ama. Senhor governador vai pra cozinha, cortou as asinhas, deixa de frescurinha e veste sua roupinha. Doutor prefeito, vai ser eleito, sem sair do seu leito, é bom desse jeito. O idoso da igreja, que não bebe cerveja, quer um bolo de cereja. Depois do trabalho não tem quem o veja. Essa é a política do procrastinado. Meu Brasil foi deixado de lado. Cortejo à poesia. Ó poesia, deixaste-me imperador da palavra, guerreiro do saber e filósofo da sorte. Ó poesia, navegai por séculos, deixai em vosso tempo o futuro, e assim iluminai o que é escuro. Se poesia é vida e meus escritos são eternos, eis aqui minha obra. Cauã Sabino. A cor ou o dinheiro? Se num humano sabido, mulato querido, mora um coração bondoso, empedernido, que importa a cor? Seja como for. Se numa pessoa honrosa mora uma alma formosa, de um passado com aquela prosa gostosa, prazerosa, que importa o dinheiro? Não seja ganancioso, caro brasileiro. Mas agora, se não for, seja a pessoa que for, de alma fútil ou corpo inútil, que lhe importa? Estás num presídio sem porta, e pouco nos importa. Eu faço. Esse caminho é o qual quero passar. Eu vou passar, seja como for. Foi o que escolhi. A estrada por onde passo tem como destino o universo. Das estrelas fazem-se planetas, das nuvens fazem-se jardins. Passarei pela ponte, da qual desejar. Se não houver alguma que me agrade, eu faço minha ponte, a minha estrada, o meu caminho. Alguém me dirá para desistir, para não fazer isso ou aquilo, mas eu penso por mim. Há algo que eu não tenho. Talvez não quero ter, mas eu sou, eu faço. Palavras escritas. Ó medo! Mas do que? Pergunta-me o leigo da melancolia. De escrever. Mas por que? Insiste o petulante.
porque escrevo, mas tenho medo. Palavras, ó quão és poderosa! És tu que remove montanha? Não conheço tal façanha. Respeitar-te-ei em todos os séculos, mas tenhas piedade. Livrai-me deste medo. Escrevo porque gosto, mas existem palavras que me assustam. Palavras são como a água. Se misturadas com outras, jamais serão as mesmas, e por isso torna-se eterna. Dom Eneiro 24 de janeiro de 2021. Hoje, como há 10 anos, oboés e pássaros concedem minhas dúvidas. Perguntas complexas, ou mesmo as mais simplórias, atormenta-me a beatitude do não saber. Há em mim um atraso de realidade. De tempos em tempos, sobe-me à cabeça arquejos de revolução. Em minhas poesias, exponho minha psicose real, insatisfeito com os 10% da minha cabeça animal. Lamúrias e incompreensão. De minhas lamúrias, o que de mim eu levo são vestígios únicos e irrepetíveis de uma vida preto no branco, feito xadrez na Catedral de Londres. Lamúrias que, por meio da constância, enfermas com doses psicodélicas de burocracia e incompreensão partilhada. Sou por aqui e serei pelo jamais visto. Em cada mundo que trovo, percebo que de nada me valeu o drama, visto que, lembrando Augusto dos Anjos, a mão que afaga é a mesma que engana. Toxicomania. Acalma-te, ainda terás muito tempo. Dize-me num possível consolo. Em outro lado, dize-me, vá e faça. Lados opostos, mas com o mesmo marco. Por que esperar o tempo? Perder tempo esperando o tempo? Parece-me tolo. Na sociedade, artificialismo. Na educação, conformismo. No trabalho, desumanidade. No âmbito da própria alma, mediocridade. Talvez na opressão sobre o velho verme mórbido, causando necessidade de mudança, encontra-se, quiçá, a tão aclamada luz da esperança. Esquizofrenália 1. Ciperos papiros, amontoados em Alexandria, poemas em chamas, expunham toda a heresia. Na prateleira sadomasoquista, o Filosofos e seu livro da doutrina, Profeta. Da cortesia fraternal, fez-se o gozo pela maldade, ambição e crueldade. Rômulo, contudo, há um certo prazer nisso tudo, uma certa heresia intrínseca e excitantemente filosófica. Essência interior. Esta noite eu acordei com uma estranha sensação, um vento frio, você em sincronia com meu coração, psicose, minha companhia na revolução. O poeta da noite e a essência interior, o dia da vida com muito calor, sempre romântica, mas com muito terror. Eu e você, a gente sempre ligado, o meu coração por ti sai disparado, no meio da noite, ao teu passo calado, o azul escuro, em oros derramado, a profecia lançada, novo Aeon é o chamado. Faça por vontade, faça por lei, a própria divindade, dela me servirei. Vossa Majestade, a ti, tolo seguirei. A mais pura verdade, o cerne da sua essência eu verei. A minha diversidade, a ti jamais revelarei. Auas, tua perversidade, ao mundo relatarei. Balbúrdia mundial. E sobre o teu cadáver, putrefato, inóbil,
e infame, cobrem-te a névoa da corrupção. Dos montes escalados, eis o mais nobre dos defensores públicos, a sua belicosa coragem diante balbúrdia mundial. É no mínimo ardilosa, a sua frugal bondade, perene, onde há todo o engodo, encobrindo falcatruas astuciosas de um charlatão pregando regalias no suposto Estado laico. Esquizofrenália 2. Quando tu choras às escondidas, eu sou a lágrima que se recusa a secar, salgada feito mar, com toda a certeza que jamais voltaremos a nos cruzar. O seu anel enigmático, encobrindo o prazer da loucura, e tu fingindo, fria, fazendo-se complicada. Mas a tua afeição e teu jeito exagerado, non de mente quero, mai, ante com la pietra sulla estrada. A taberna infernal, quando ele me olha, é uma dose cereja, e eu nunca mais fui à igreja, mas sou limpo, recuso cerveja. Isso e aquilo é tudo brincadeira. Eu passo pela praça, vejo uma roseira e relembro de toda a doideira de estrofe anterior. Na despedida, eu rasgo o terno e percebo que não és eterno, que tudo mais vá para o inferno, que tudo mais vá para o inferno. Amanhã é outro dia. Num dia nublado, eu sozinho calado, em meio à balbúrdia mundial, em 5.000 alto-falantes, ele proclamava o tempo de antes. Amanhã é outro dia. Num consolo me dizia, ir embora. Era tudo que eu queria, passar pelas plantações, mapear as ações. Pelas ruas eu vejo uma roseira. Da janela, comida caseira, eu sinto o cheiro daquele passado. Mas deixe disso, amanhã é outro dia, repetia. Há nisso tudo contradições e politicagem. Quem há de dizer, amanhã ser outro dia, serei eu mesmo, de acordo com meus ideais. Há quem diga que eu mudei de vida, que minha carne saiu ferida e que eu não vi saída, senão nas noites a bebida. Dizem que eu me rebelei, perdi tudo o que conquistei e que no extremo oposto eu me encontrei. Mais de tudo, mantenho a vivência da minha mesma essência, até com mais experiência. Eu sei que não vou ficar aqui parado, disso tudo já estou injuriado. Minha vida é muito mais que um mero feriado. E são nessas noites de pura rebeldia que eu me encontro com a alegria e escrevo a minha poesia. Ainda há quem diga que é tudo fachada e que eu não sou de nada. Querem eliminar-me de uma vez, mas eu não ligo, pois desse bar não sou freguês. Psicodelia do ódio. É indescritível essa fantasia psicodélica que cobre o teu corpo, cheio de sonoridade. Entre nós há uma certa fusão. Quando nos encontramos, juntos viajamos, brincamos e odiamos. Há no fundo de nossa história muitas coisas mais do que sonhamos e odiamos. Esquizofrenália 4. Falsidade emerge dos poros da sociedade, a única afeição verdadeira, derradeira, durante minhas noites de produtividade intelectual, esquizofrenália e poesia conceitual. Insiste em mim a rebeldia contra sistemas opressores, a heresia, como engodo ao povo, a fantasia, via alucinógenos morais. Não se pode mais esperar a poeira baixar. Quero ver rebeldia e fogo levantar das entranhas a ironicamente contestar. Rio Claro, SP. Hoje, só conservadorismo
da elite rio-clarense. Conservam o sistema carcomido, de portas abertas, a receber só gente fina, intelectual elitista, de projeto armamentista. Conservadores? Falsos, pseudos, como pseudos intelectuais. Na Cidade Azul, sem polêmica, por favor. Desmentimos tudo, com muito pouco rancor. Me restam as indústrias, fábricas da família brasileira, mas ainda me falta o lema da nossa bandeira. Ordem e progresso, por favor. M. Triste de morrer. Finalmente acabou. Sinto pena quando te vejo. Há uma imatura melancolia. Um M. Triste de morrer. K. An. A gente ouvindo, os pássaros cantando, e eu com vergonha de você me olhando. O trem passando, apitando, chamando. Esquizofrenália 7. Quis esconder-me, mas não pude, não consegui me calar, diante do sem atitude. Não os temo, nem odeio. Indecisão e consequência formaram em ti minha aparência. Mas desse assunto já pedi transferência. Não envolva mais meu nome, por favor. Dizem que eu encarno conflito. Isso não me deixa aflito, mas sim o jovem moderno, vícios e o inferno. Esquizofrenália 8. Entre o libertino e o intelectual, há muitas coisas mais do que sonha o céu e o inferno. Assim, ele saiu um dia, disfarçado de pura poesia. Na mala, vícios e melancolia. Nos livros, teus maiores segredos, expostos para que não os revelem, mas intrínsecos pela filosofia, que um dia o atormentou. Metáforas até nos sonhos revelam nele os extremos, não enxergam ou não querem enxergar. Em face do 7 de setembro. Ora, que se comemora é hoje a independência de gente trabalhadora. Eles seguem na indecência, mas, perdoados pela vida, 2 séculos na carência. Mas a briga de 2 lados, e nós temos quem se oponha, levantando a sua ideia. Gente que nem se disponha, verte muito no Senado, mergulhado na vergonha. O povo já tá cansado, vou lhe falar na franqueza. Nunca vi em minha vida um animal possuir riqueza, enganar o povo todo e subir lá na realeza. Discursos já vi muitos, lá nos tempos de eleição, tudo lindo e democrático, igual à Constituição, mas a gente sabe que no fim tudo foi em vão. E assim segue como plano. Empesteados de interesse, roubaram as escondidas, sem que o povo percebesse. Dos impasses cometidos, fez que o povo esquecesse. Dissimulados e mórbidos, o povo finge a alegria, esperando falsas metas e vestindo a fantasia, aguardando o espetáculo para rimar em poesia. Mas eles já são carrascos e vítimas do próprio preconceito que atiçaram. Cauã Sabino. Carrascos e vítimas da opressão. Tem um livro muito interessante do grande educador Paulo Freire, que se chama Pedagogia do Oprimido, e tem uma relação com o assunto que tratarei. A educação é a prática da liberdade. No meio educacional, o interesse rodeia as salas de aula. Os alunos, cobaias do sistema, continuam não conhecendo seus próprios direitos constitucionais. A sociedade oprime? Não me restam dúvidas. A sociedade oprime por conta da etnia, sexualidade, fisionomia e etc. Isso já é uma coisa que vem de muitos anos. Mas por que persiste em existir? Isso é sempre repassado intuitivamente para as pessoas desde pequenas. Está presente na mente das pessoas e elas mesmas se enquadram nesse regime.
Há diferentes formas de opressão, em diferentes meios, desde omitir a opinião de alguém dentro de nossa democracia, até cometer o assassinato de uma testemunha de um crime. São apenas meros exemplos teóricos, mas podemos também observar na prática, na família, escola e trabalho. Vemos isso diariamente. A ditadura militar, que durou 21 anos, foi um regime opressor, com censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e tortura aos opositores. Vários nomes brasileiros conflagraram a rebeldia contra a censura, mas, nesse meio de opressão, há as vítimas, os oprimidos. É uma censura que envolve muito interesse das pessoas interesseiras. Em muitos casos, o oprimido, quando vê uma oportunidade de se vingar do seu opressor, se torna a pessoa que oprime. Continua o ciclo da opressão, passando da vítima para o carrasco. São todos carrascos e vítimas do próprio preconceito que atiçaram. Já não se sabe mais quem é o carrasco e tampouco quem é a vítima. Nos discursos sociais, já não se sabe onde começou todo o engodo. Escondem os malfeitores, fazendo-os de vítimas. Vítimas de um sistema falsamente democrático e falsamente laico. Enquanto não houver conscientização, o ciclo carrascos e vítimas da opressão continuará vívido. Enquanto não entenderem que é preciso conhecer para julgar, que tentar entender não é apoiar, assim continuarão, condicionados a cometer o mesmo delito que lhe causaram. Andam buscando uma razão para todas as falcatruas que os ofertam a vingança. Equinócio da rua. Se o sol seus olhos ofuscam e te dilicera, esqueça quem te espera, me encontre ao luar. Se o solar atormenta sua vida canalha, guarde sua palha, me encontre ao luar. Se a luz radiante te deixa menos indecente, sem escuridão eminente, me encontre ao luar. Em tudo, faço firme vossos passos e vossa boca, da qual me beijastes, no desvelar do céu noturno. Alguém ligou para mim. Abriram o portão da fazenda. Alguém ligou para mim. Era George Orwell. Desesperado assim. Eu não respondo por mim, ele dizia em tom voraz. O rebanho tá solto e cada vez mais sagaz. Não tem mais nenhuma lacuna. Foi embora toda sua fortuna. Perdeu seu alazão. Alienaram sua mente e foi para a revolução, dizendo ser crente. A porcalhada tá solta, carimbando no judiciário. No fim do mês, ele canta feito um canário. No entanto, não há mais flores no cenário. Esquizofrenália 10. Eu posso até parecer clichê, mas entenda, não sou como você. Não quero mais andar na contramão. Se faço das peripécias, que sejam elas secretas. Não quero mais ter que me avaliar. Ainda vejo a luz que brilha na experiência, porém não sou mais criança. Há sempre menos esperança. Penso seguir hoje aquilo que seja o meu caminho. Sempre me pergunto, por que não sozinho? Prelúdio desta manhã. Essa manhã eu tava pensando em quando cheguei. Lembrei de você e do beijo esquisito que te dei. Me rodeia hoje certos preconceitos, família e aqueles laços tão mal feitos. Procuro um pai para culpar minhas queixas. Para variar, eu tô aqui, ouvindo Raul Seixas. Já me cansei de tanto experimento, libertinagem, incremento, e aquilo que não sei, invento. Humanoide interplanetário, 24 de janeiro de 2022. Projetam nos meus olhos hoje um filme de terror. É muita briga e pouco amor. Vê se não te apavora ao calor.
Na saída, me agarra essa paranoia, mas em casa dizem estar tudo jóia. Me cansei dessas banais preocupações. Não quero mais esconder minhas emoções. Falo sempre, sociedade, em primeira pessoa, como aquele que no inferno agora soa e caçoa de ti, assalariado das pregações. Esquizofrenália 11, 1º de fevereiro de 2022. Ah, no escuro, os seus gritos de marra, você é o laço que tanto me agarra, o estranho no meio da farra. Eu vivo tanto a clamar, da sociedade eu só sei reclamar. E você sempre a me beijar, ao som das magias pragmáticas, mais práticas. Ah, e eu choro, eu imploro. Ó, o teu sangue que jorra sobre o meu lenço dourado, você é o câncer já espalhado. No ponto. São 5h40 da manhã, e eu aqui, pensando em tudo, magoado por tudo, sem importar o amanhã. É tudo ainda escuro, e eu aqui, perturbando o futuro, em um corpo mais maduro, metido a escritor. Tudo está em movimento, e eu aqui parado, só com a mochila do meu lado, ao som de um rock escrachado. Em instantes, começa tudo de novo. Falsidade emerge, e eu já não acredito em você. O que há é discórdia para vossa mercê. Dimmi mia ragazza, dimmi amore mio, che mai mi vuoi lasciare, parlami del giorno tuo, e di quello che vuoi fare. Dimmi che sono solo il tuo amore, accanto a te, sono anche un cantore, di parole strane, facendo rumore, da addormentare, voglio vedere felice anche tu, ogni giorno de più, mia ragazza. 5 dias, 29 de abril de 2022. Sobreponho todos os meus prazeres, cumprir meus deveres, como de te fazer bem, e eu, você, mais ninguém. Às vezes você de mim reclama, mas eu sei que ainda me ama. O seu olhar quando me chama, toda linda deitada na grama, querendo apenas carinho. Você é o meu amor todinho. Perdoe as minhas obsessões e aceite minhas declarações. Perdoe também essa minha pressa. Odeio a pátria que muito nos estressa. No próximo pulsar, poderá meu corpo deixar de acalorar-se e minha mente não mais pensar. Esquizofrenália 12. Já não é tão divino e maravilhoso, como dizia o baiano. Cristo já está cansado, com o braço arqueado. Um ditador diz que me representa, mas com uma face escura ele se apresenta. Eu não sou asno, puxando o arado, mas já tô, por fim, laçado e açoitado. O relógio lá de casa atrasou. O meu pulso não pulsou, minha comida estragou, e agora o que me ilumina é o fogo que me extermina. Sem nome. Tem coisas que não têm nome, como a minha mente, que não possui sequer meu sobrenome, e vive paranoica, cheia de fome. Meu sentimento por ti não tem nome. Me sinto arrependido e meio preso a cada lágrima de desprezo. Não se cobre falar de coisa sem nome. O vazio que eu sinto há muito me come e me consome, e já não sei se o sol chegará. A minha revolta, se ainda existir, também não tem nome. Algumas estão no papel, esperando na noite o carinho mais cruel. Existem poemas que eu sei que nunca vou terminar. Não vou sequer me lembrar, pois a morte apressa a me beijar. Dramaturgia. E assim ele chegava mais um dia, corpo em melancolia, vestido a fantasia, fingindo alegria, cheirando a esquizofrenia. E ela sem uma palavra dizer, nem mesmo compreender, era o seu jeito de se envolver, mais profunda do que as pessoas conseguiam ver. Mas, num dia tiveram a igualdade.
numa possível maldade que tornara-se a única verdade, e juntos para a eternidade, no meio da cidade, deram-se as mãos em amizade, e transformou-se numa lealdade, além de aparente sociedade. E para todos os problemas, tinham amanhã, uma história nova no divã, um chá de hortelã. A mal dizer, a vida cidadã. Encontraram-se numa praça, ela meio sem graça, e ele a cabo de sua raça. A chuva ameaça, o vento na vidraça, e levou toda a desgraça. Verde e amarelo. Na aparência, diz que eu não tenho dinheiro, mas é o meu modo agora desespero. É morte, não importa qual o toque financeiro. Não sou de alto poder aquisitivo, ao menos não estou em casa, em cuidado paliativo. O verde que me deixa mais criativo não é a cor do dólar. Eu reconheço, tu tens muita influência, mas no dia da falência, tu estarás lá. Tem agora paciência. Aquele que chora, ama e engana. Pobre cadáver putrefato, entranhas mórbidas, corpo pesado suportando o amor, massa morta que corrói seu cérebro fraco, e o faz diluir-se ao seu pranto, empossado ao redor de si, aparente feição fria, e que deixa a desejar muita coisa, de modo que sua existência faz enganar-se a si mesmo. Salve a elite. Eu tinha tantos planos, já se passaram tantos anos, e eu não vi a eterna paz. Creio não ver jamais. Se a tua vontade for tão cheia, minha vida é tão vazia, sem ser alvo da mais-valia. A elite ostenta dinheiro e, de modo bem fagueiro, vem levar todos os meus sonhos e cegar meu coração. La Pioggia. Piove sulla mia finestra, piove su mio letto. La pioggia mi tiene a casa, solo con i miei pensieri malinconetti. La pioggia non esiste davvero, non c'è la finestra, ma io esisto, intrappolato dalla pioggia sulla finestra. Infatti che non esiste o la pioggia. Esquecer jamais. Você vive agoniada, sem falar, dizendo que é isso e que nunca irá mudar. Não se cobre pelo tempo passado, não se cobre pelo coração amassado, mesmo que chore sem parar. Um dia o rio haverá de transbordar. Há um peso que só vem a lhe julgar, para no fundo se esconder e os demais os enganar. Mas a isso aqui não haverá lugar. Venha comigo, te ouço sem julgar. Eu quero apenas te ajudar e te amar. Non è un scherzo. Esisto no giorni in cui tutto sembra sbagliato. Stesso con tutto lavoro che ho impegnato. La rabbia ha fatto sparire i miei amici. Ma io non ho rabbia qualcuna. Ao di là sono paziente. Cosa che a volte mi sorprende. Non mi capiscono e questo non è un scherzo. Inimigos imaginários. Vê se me entende. Olha fundo minha alma. O pesadelo segue e eu não consigo ter calma. Eu saí da minha casa, quero voltar. Saí da minha vida, quero entrar. Perdi meu último motivo, mas eu quero continuar. Meus inimigos imaginários, podres e imorais, macunaímas em vida, cheirando éter, continuam a me perturbar. Odiei e me afastei de tudo e todos. Não conheço quem são, por não me conhecer por completo. Que mais falta nessa cidade? E agora, José? Eles passarão, e eu? Percussão e vitrola, 24 de janeiro de 2023. Toque, roque, choque, soque. Vai, beba minha vida, sua sede melodiosa. Não mais satisfaz o poeta, que soa na cor da mi. Caminhando e cantando, seguindo sempre o sol.
após uma intensa chuva de janeiro da noite anterior, onde lá o vento corria, sem dó de levar o que sempre foi menor. As rosas do vizinho. Das rosas do vizinho, a mais bonita é a que te dei, no instante que te beijei. Todas as outras tornaram-se invisíveis aos olhares, não da sociedade, mas de quem ama. Elas eram brancas, como quem pede paz. Só para passar tempo. A gente vai morrer, só para passar tempo. Se somos bem receptivos, mande as bombas e lhe faremos sopa do que morbidamente sobrou. Aqui não falta o pão sobre a mesa, assim como sobre nosso peito. Nunca falta a faca de 2 gumes, enrustida de assistência social. Fluxo. Tuto sembra respeitare, un ordine, in qui non sono io in comandante, que questa história. Tudo acontece muito rápido, tudo se move na mesma direção, e tudo me faz crer que eu devo ir na direção do vento, mas a roda gira e o vento carrega a luta contra esse caminho inóspito. 31 de agosto de 2023. A chuva hoje teme em me apartar do meu amor. A lua de ontem disfarçava todo o seu ódio. A lua de ontem era a beleza que você repudia e tende a apagar tudo que é belo. E o garoto, de que muito fantaseia seu amor à luz da lua e a chuva à luz da admiração. A educação liberta e é a melhor forma para entender o que verdadeiramente é a democracia. Cauã Sabino. Profecia e profissão. Cada louco com sua mania, diz o ditado popular, que as pessoas geralmente usam para justificar ou apenas banalizar um ato estranho na sociedade. Ainda bem que cada louco tem sua mania. Esse ditado me lembra muitos filósofos, não porque são loucos, mas porque são vistos como loucos. As pessoas concebem muitas ideias precipitadas sobre os filósofos. Eu nomeei 2 tipos de filosofia, a de profecia e de profissão, a prática e a teoria. A formação verdadeira de um indivíduo se dá quando, além da teoria, e se tem a prática da filosofia de profecia, que interfere em vários campos humanos. A filosofia, no contexto individual e como cidadão coletivo, não é como luz para a visão. Ela dirige a visão para a luz. E essa luz não é o conhecimento em si, é a busca pelo conhecimento, base humanitária e formação do pensamento crítico. O processo de aquisição do pensamento filosófico é bem variável e diverso, sem uma conclusão concreta e imutável. A filosofia certamente não é algo imutável. Portanto, que haja mais a prática da filosofia de profecia, sem excluir a base teórica, e o que possamos pensar por nós mesmos, ser seres competentes, com propósitos e objetivos de vida. Filosofia. Para quê? A cultura de massa continua vigente nos meios sociais, dominando a população. É a alienação que está na cabeça das pessoas. Mas isso por quê? É muito poético falar que isso se deve à falta de filosofia, mas não é bem assim. Partimos do princípio que a filosofia é de suma importância para o indivíduo e ele em seu meio coletivo social. Mas o que mais? É muito bonito falar da importância da filosofia, mas falta colocá-la em xeque e na prática social. A falta da filosofia é perceptível quando a criança para de questionar. A criança é um grande símbolo dessa presente dúvida.
dessa vontade de querer saber e conhecer. Quando esse brio que tem na criança acaba-se a essência de uma vida com propósito. Qual é seu propósito de vida? A filosofia está aí para isso. Trazer um propósito para a sua vida para que ela não seja banal ou fútil. Acima de tudo, para que ela faça a diferença. E não há modos de fazer a diferença se algo não mudar dentro de nós. Essa mudança exige algumas renúncias. Renunciar da facilidade, das respostas prontas, renunciar da conformidade de não pensar na responsabilidade de um cargo que exija mais do intelecto. A propósito, no mundo de hoje, as respostas prontas estão tirando o brio das pessoas. Há pessoas que têm o brio, o capricho de fazer uma boa comida para servir os demais. Isso é uma coisa simples, mas que faz a diferença numa vida com sentido. Há ainda modos de repor esse brio, esse encantamento, com a filosofia. Mas não pense que a filosofia é um bem que você adquire e instantaneamente passa a pensar criticamente. É como um processo de tratamento que vai aprimorando cada vez mais, exigindo mais de você. Repor esse brio é dizer que ainda dá, dizer que o sonho não acabou. É implantar na educação a semente de uma vida com propósito, brio e mais emoções positivas, pois não só de razão vive um filósofo. Espanto e domínio. A relação de causa e consequência, que é o espanto e domínio, sempre esteve presente na ciência do pensamento filosófico e até mesmo na formação do Brasil, por exemplo. A natureza, harmônica e diversa. No período pré-socrático, os primeiros filósofos partiam do espanto, admiração pela exuberância da natureza, physis, para refletir sobre ela e encontrar a origem, arqué, das coisas. Outro ponto é a magnitude de conhecer o modo de vida dos indígenas antes da chegada dos colonizadores portugueses. Eles tinham esse espanto e viviam em harmonia com a natureza. A conheciam de ponta a ponta. Assim como toda cultura, tinham seus costumes peculiares, mas a natureza persistia como mãe de todas as coisas. Porém, como consequência do espanto, entra a relação de domínio. O ser humano passa a querer posse de coisa bela, como fizeram os portugueses, usando as terras brasileiras de colônia extrativistas, e também como seguiram a linha de pensamento de alguns filósofos acerca do conhecimento científico, provando o pluralismo filosófico. Uma linha estruturada de pensamento científico e filosófico de dominação e posse da natureza para usufruto benéfico de acordo com interesses foi algo que se difundiu ainda mais no sistema capitalista. Não havia mais admiração. Onde é que ficou o encantamento diante da natureza? A dominação universal da natureza volta-se contra o próprio sujeito, dialética do esclarecimento. Posteriormente, alguns filósofos ecologistas passaram a refletir com mais preocupação a relação entre homem e natureza. O que pode ser feito para mudar essa relação de domínio? Mudança de pensamento generalizado com foco em conscientização pode mudar a situação em um campo amplo. Política e ética no cenário ambiental e social pode auxiliar a construção da subjetividade e resgatar uma harmonia entre os seres humanos e natureza. Intolerância religiosa e a presença afro na cultura brasileira. Vem de muito tempo os ataques e retaliações às religiões de matriz ou matrizes africana. Condenações e afirmações que são do demônio são coisas que vêm de muito tempo. E o fato é, essa intolerância viajou com os europeus na colonização.
com a sua crença no cristianismo. Por exemplo, Exu, orixá de extrema importância na relação entre deuses e humanos, foi degradado e relacionado ao demônio por missionários cristãos. Essa intolerância segue, muitas das vezes, pela cor da pele, a discriminação racial que marginaliza negros e religiões afro, o preconceito racial. Isso, em muitos casos, revela o homem e seu caráter como cidadão, se ele sabe ou não conviver com a diversidade. E diversidade é o que se tem no Brasil. Nisso, é importante lembrar que a formação do povo brasileiro se deu pela miscigenação da matriz indígena, europeia e africana. O conhecimento ainda é a melhor arma para combater a intolerância, não só com afrodescendentes. Conhecimento para saber da luta do povo negro escravizado. Conhecimento para saber que na ascendência do brasileiro tem 2 a 3 matrizes principais já citadas. No Brasil, existem várias religiões afrodescendentes e afro-brasileiras, não só as mais conhecidas como Candomblé e Umbanda. Exemplos são a tradição Yorubá, Banto e Gegé. Nisso, é preciso também conhecimento para não julgar e ofender outra crença, como saber mais sobre oferenda e entender o significado para a religião. Ainda na parte do conhecimento, é importante fazer o uso da Lei 10.639, que prevê a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas. Por último, mesmo com toda a luta dessas religiões, a mim não seria favorável a prosperidade que elas estivessem num nível de popularidade acima do cristianismo, pois pregaria ainda mais intolerância e certa crença de que uma delas está certa. Mas, obviamente, o que seria favorável é o respeito acima de tudo. A invenção do Brasil. No documentário de Darcy Ribeiro, ele começa falando do processo de fazimento do Brasil, referindo-se à invenção e formação do povo brasileiro. Um povo formado pela miscigenação das 3 matrizes, a portuguesa, a africana e indígena, o povo nativo das terras que hoje é o Brasil. Ele fala que esse processo, constituído ao negar sua ininguidade, foi algo extraordinário. Nesse processo de construção da subjetividade brasileira, criou-se uma cultura homogênea, de uma grande beleza, que foi aos poucos amadurecida. E nisso, Roberto Pinho fala da aventura humana em meio a esse processo, algo marcado por conquistas e deduções de povos unidos pelo amor ou pela força e ódio. Não foi um mar de rosas. Havia muitos conflitos entre povos totalmente divergentes. Um se pintava com as cores do outro. Nada do que aqui estava preservou sua pureza original. O europeu viu a natureza brasileira como um paraíso perdido, do qual se apropriou para manter a sua identidade. Criamos um povo mestiço e definimos uma nova realidade linguística. A história brasileira é dilacerada, cheia de mitos ligados à humanidade, alguns que se impuseram até como mais importantes que os verdadeiros fatos. Mas há quem diga que a nossa característica central é a cordialidade e a grande capacidade de se adaptar. E é essa adaptação que se espera para a prosperidade da nação, pois a invenção do Brasil ainda prossegue e há muito que acontecer para a evolução na nossa nação, a começar pela humanidade. O Brasil deu certo? Para quem compara com os Estados Unidos, obviamente não. No documentário, Eduardo Gianetti diz que não deu certo na convivência social, econômica e política do brasileiro.
Existem dramáticas deficiências no campo da educação e saúde pública. Apesar de tudo, ainda há muito que dar certo. O melhor Brasil que se pode ter é um que conquiste sua civilização e ainda assim preserve o passado, que está ligado à vitalidade emocional do brasileiro. Nossa nação é rica, cheia de história e riqueza cultural. Trabalho e consumo. Todos nós sabemos que o estereótipo de uma vida boa é trabalhar, ganhar poder aquisitivo e formar uma família. Mas até que ponto isso pode intervir na felicidade do ser humano? Não tem escapatória. A mídia nos mostra, todos os dias, que ganhar dinheiro é a única forma de ser feliz e que aqueles que não compram os novos produtos do mercado levam uma vida pacata e sem graça. O papel da mídia é esse mesmo: mostrar que você não tem poder aquisitivo e não é feliz se não puder comprar. O consumismo está aliado ao capitalismo feroz, que visa apenas o lucro e que para isso diminui a vida útil dos produtos, deixando-os obsoletos e facilmente substituíveis por suas inovações do mercado. Nisso, a mídia mostra essas inovações do capitalismo e evidencia como é infeliz a classe trabalhadora, que depende de um mísero salário, enquanto a classe burguesa enriquece. O mercado de trabalho vem exigindo cada vez mais do trabalhador, tanto na qualificação profissional quanto no trabalho exigido, explorando o trabalhador. Uma grande evidência de que o sistema quer sempre trabalhadores voltados à produção é o fato de, nas cidades do interior, possuírem gratuidade apenas nos cursos voltados à linha de produção industrial. E os jovens, na busca de inserção no mercado, deixam de lado o pensamento crítico e vão ganhar o mundo, sendo escravos de patrão e de si mesmos. Nisso, a vida fica de lado. Os dias passam e não temos dinheiro nem para um café na padaria, quanto menos comprar um novo celular. Mas que raio de felicidade é isso? Não sejamos bobos. É claro que o dinheiro traz felicidade. O que devemos ter em mente é a consciência de classe e o pensamento racional de nossas escolhas, votando consciente em nossos representantes políticos e nos mantendo cidadãos ativos, com firme participação social e exercício da cidadania. Agradecimentos. Dos outros títulos para este, a mudança foi grande, e eu agradeço aos que comigo continuam, na labuta do sistema público brasileiro. As dificuldades familiares, temporais e corriqueiras mostram a quem devemos manter por perto. Por essas circunstâncias, quero agradecer aos meus pais, Dinilva e Lorival, que deram suporte ao crescimento de seus filhos. Agradeço a Manuela Ferro, que comigo vivenciou grande parte dos momentos aqui passados pelos poemas. E também aos meus bons professores que já tive, os que se destacaram e conseguiram de alguma forma mudar minha forma de ver o mundo. São eles: Antônio Arcângelo, Andréia Gagliardi, Bruno Pires, Romualdo Oliveira, João Carlos Batista e outros que já não tenho mais contato. Agradeço à Prefeitura e Secretaria de Cultura de Rio Claro, em especial o secretário Dalberto Cristofoletti e sua equipe por acreditar nesse projeto e, por meio da Lei Federal Paulo Gustavo, trazer para a população os poemas de um jovem escritor de Rio Claro. Desculpem se porventura me esqueci de alguém. Por último, e não menos importante, agradeço a você, leitor, consumidor de literatura.